Bom dia para todo mundo. Meu nome é Pedro Ponte, eu sou o coordenador de conteúdo do Parar. Vai postando aí no chat, vamos fazer desse Talk to Go aqui uma conversa mais do que uma palestra, uma pessoa só falando. Então, vou pedir bastante a participação de vocês, tá? Eu sou jornalista de formação, sou administrador também, gosto muito de estudar, sempre estudei bastante. E fui picado pelo bichinho do Parar aí há cerca de uns 3 anos. E de lá para cá, comecei a estudar gestão de frota, aplicar algumas coisas de gestão na área de frotas, cobri bastante evento junto, participei de um monte de coisa do Parar e fui me interessando cada vez mais pela área. Então, o que é bacana? Eu não sou um gestor de frota, mas eu acho que eu posso contribuir com bastante conhecimento, mas vocês são gestores de frotas aí do outro lado, na maioria das vezes, e por isso que eu queria que isso fosse uma interação, né? Tudo que a gente faz aqui no Parar, todo o conteúdo que a gente organiza, a gente sempre tenta organizar com base em coisas que possam melhorar a prática de vocês aí, né? Se a gente ficar só na conversa, e a gente fala bastante sobre isso nos eventos do Parar também, é uma questão de ação, né? De atitude, de se posicionar, de participar. Tudo vem de um pouco de conhecimento e bastante mão na massa. E esse bastante aí fica a cargo de vocês. Primeiro de tudo, eu sempre aproveito para dar os meus parabéns aí para quem trabalha com gestão de frotas. A gente sabe que é uma atividade que não é simples, que é uma coisa muito complexa e muito nova. Embora vários processos da gestão de frotas aí aconteçam há bastante tempo, desde que existe frota, a atividade de gerir uma frota e de integrar essas diversas áreas da empresa é uma coisa que pode ser bastante puxada. Então, fico os meus parabéns aí, quem trabalha com gestão de frota, quem tá abrindo esse caminho junto com a gente aí, obrigado. Eu sempre imagino a imagem da gente numa floresta, assim, desbravando algumas coisas, errando muita coisa, mas aprendendo muita coisa também nesse caminho, tá? A proposta desse Talk to Go, então, é a gente conversar aí uns 30, 40 minutos, hoje de manhã, sobre a importância de um movimento que está acontecendo na gestão de frotas, que a gente mal começou e a gente já tá passando por uma mudança bem relevante aí, que a partir do momento que a gente começou a entender um pouco mais sobre o que é gerir uma frota, a gente começou a entender que essa atividade tinha mais a ver, ou tinha a ver com coisas que estavam fora dos veículos, fora do transporte, de repente. A gente começou a falar de deslocamento, a gente começou a falar de pessoas, a gente começou a falar de algumas esferas diferentes aí. E recentemente eu tive a oportunidade de participar da NAFA, né, do principal evento para gestores de frota do mundo. A nossa comitiva do Parar foi lá. Aliás, essa é a nossa camiseta da comitiva. Se alguém estiver assistindo, muito bacana, gente, muito legal. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem de vocês participou da cobertura da comitiva? Quem conseguiu participar um pouquinho com a gente lá? A gente fez uma cobertura muito legal. Foi a primeira tentativa nossa de cobrir um evento da NAFA meio que em tempo real. A gente fez uma cobertura muito legal. Vocês não tiveram a oportunidade de seguir o dia a dia nosso lá na NAFA, tem uma série de entrevistas boas que a gente fez lá, que ainda estão no Facebook, dá para vocês acessarem. Tem um monte de coisa que a gente está preparando para a revista, tem um monte de coisa que a gente está separando para fazer café online, para trazer para os eventos. E, principalmente, tem muito conteúdo que a gente vai trazer de lá para a nossa conferência global no final do ano. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, assistam algumas coisas, porque tem coisa desde segurança, locadora, mobilidade, que é o tema da nossa conversa de hoje. Eu estou fazendo essa introdução aqui um pouco mais longa para a gente pegar um pouco dos comentários de vocês. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente podia começar a conversar a questão de frotas, como eu falei no começo, é um negócio muito complexo. E eu acho que a primeira coisa que a gente podia ver que você avaliasse o que é gestão de frotas para você, na sua empresa. Por que eu pergunto isso?
Porque, por exemplo, uma gestão de frota, a gente tem uma série de parceiros do Pará, uma série de alunos do PGF e tal, e a gente sempre vê que eles estão em níveis diferentes da cadeia e em modelos de negócio completamente diferentes uns dos outros. Por exemplo, níveis diferentes da cadeia tem a pessoa que fica mais na área operacional, que é o gestor de frota aí, júnior, a gente chama, é a pessoa que executa muita coisa, mas que não tem autonomia para fazer outras coisas, que de repente não consegue trabalhar com dados, que está ali na ponta da equipe, que tem um papel muito importante, mas que muitas vezes não consegue ter esse olhar mais estratégico para a frota. Tem um cara intermediário, que é já em organizações um pouco maiores, né? Esse primeiro cara que eu tô falando, de repente tem organizações aqui que tem 5 carros, 10 carros, 15 carros, e ele é um braço de um departamento. Tem um gestor de frota que é intermediário, que é o cara que já consegue ter uma visão um pouco mais macro aí, desses processos todos, e tem, de repente, gente para ajudar ele, ou executa a maior parte das coisas, mas já consegue entender que a gestão de frotas é uma das funções mais importantes de qualquer empresa que tem uma frota. É um importantíssimo centro de custos, é um importantíssimo centro de oportunidades para resolver problemas e um importantíssimo centro de problemas para a empresa também. É uma demanda bem grande. E aí a empresa já começa a ter um pouco mais de atenção em cima disso. E aí tem um gestor de frotas aí, sênior, que é a pessoa que já participa ativamente, por exemplo, da elaboração de bid, que já negocia direto com o fornecedor, que tem, de repente, um braço no financeiro, um braço no RH, um braço de manutenção, que já tem algumas coisas como, por exemplo, já consegue trabalhar os dados de telemetria, de cartão de combustível, integrar essas coisas, que já consegue ter um diálogo com a diretoria, que já, ou de repente faz parte da diretoria, isso já acontece pouco, mas acontece em alguns lugares, da frota ser considerada uma coisa tão estratégica que as atividades já começam a tomar aí uma linha um pouco diferente. E por que eu estou chegando nisso? Porque a passagem do gestor de frota para o gestor de mobilidade é uma mudança estratégica acima de tudo. Vamos para a segunda diferença, então. Aquela primeira diferença que a gente falou é essa diferença de nível, de hierarquia, de autonomia dentro da empresa. Só para a gente fazer um paralelo, isso também acontece fora do Brasil, tá? Você conversa com o gestor de frota europeu, alemão, por exemplo, a gente conversou na NAFA, italiano, gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, esses 3 níveis também acontecem. Isso depende muito da percepção que a organização tem de si mesma e das atividades da frota lá, e do papel que o gestor de frota acaba impondo à empresa também, porque se você for um gestor bem preparado, você vai assumindo aí algumas atividades diferentes. Feito esse paralelo, então, a gente tem esses 3 níveis, e a gente tem também, por exemplo, diferenças gigantescas de, eu sou uma frota principalmente comercial, a maior parte dos meus carros está na mão de vendedor, por exemplo, então, o objetivo da frota é uma coisa totalmente diferente, por exemplo, eu sou uma frota de atendimento, o meu objetivo é fazer com que os outros serviços funcionem, o meu objetivo é fazer pós-venda de uma entrega de um produto, o meu objetivo é manter o sinal de telefonia ligado, online, enfim. Já dá para a gente ver que são coisas diferentes. A gente tem aí mais uma série de exemplos, vou dar mais 2 aqui. Tem frota, por exemplo, de mineradora, que daí são veículos totalmente diferentes, são atividades totalmente diferentes, são parâmetros para trabalhar essa gestão totalmente diferentes. E tem frota, por exemplo, que é um pedaço grande da discussão nos Estados Unidos, são as frotas de serviços públicos, por exemplo, bombeiro, polícia, caminhão de lixo, enfim, tem uma série de veículos aí, é uma frota grande que abastece as cidades e que também é um outro tipo de gestão de frota diferente. E aí vocês conseguem ver como faz diferença, por exemplo, frota comercial, frota de atendimento, infraestrutura, que é o caso dessa frota pública, ou uma frota mais baseada em transporte de, por exemplo, objetos e tal. A frota dos correios é totalmente diferente.
E eu arrisco dizer mais. É bem possível que dentro da sua frota você tenha essas faces aí em alguns momentos. Por exemplo, você tem uma frota comercial e ao mesmo tempo uma frota de atendimento, ou a sua frota na Bahia seja diferente, que a sua frota na Bahia seja diferente da sua frota em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou, falando aqui do Paraná, a sua frota em Curitiba tem características muito diferentes da sua frota em Londrina, onde a gente está aqui no interior do Paraná. Então, vamos pintando um quadro aqui que gestão de frota é um negócio complexo demais da conta. E mesmo trabalhando isso internamente, isso também tem uma série de facetas, uma série de fatores aí que impactam, que alteram o dia a dia de vocês. Dito tudo isso, aí a gente passa para o próximo passo, eu já vou juntar esses dois para vocês, que é gestão de mobilidade. Quem acompanha o Pará há algum tempo, e aí vocês podem me interromper, aí podem mandar pergunta se eu estiver avançando muito na discussão, mas é que eu já participo dos eventos do Pará há bastante tempo, então algumas coisas eu já vou assumindo que vão acontecendo, mas eu sei que não é esse estágio todo. Mas quem participou dos últimos eventos do Pará, por exemplo, já tem essa dimensão de que gerir frota é gerir pessoas, né? De que atrás de cada veículo, atrás de cada processo, tem alguém lá. E que o mais importante de tudo isso é que essa pessoa consiga executar o seu trabalho com muita eficiência e que ela termine o dia com segurança, que ela volte para casa, né, para trabalho, para aproveitar o resto do dia aí em família, para fazer o que ela quiser fazer, mas que o trabalho não pode nunca sobrepor todas as outras esferas da vida dessa pessoa. Então, a gente está falando que gerir frota é gerir pessoa. Aí, e agora tem uma outra proposta, que é gerir frota, é trabalhar com mobilidade. Você não é um gestor de veículo, nem só de pessoa, você é um gestor de deslocamento. E aí eu vou perguntar para vocês, esses exemplos de frotas que eu apresentei para vocês, a frota comercial, a frota de infraestrutura, a frota de entrega, a frota do bombeiro, os deslocamentos deles têm as mesmas finalidades? Mais do que isso, às vezes ele não está em um veículo da empresa ou no veículo locado, mas quantas pessoas, quantas empresas não têm exemplo, por exemplo, de o funcionário chegar no trabalho de transporte público, o funcionário chegar ao trabalho com uma van da empresa, o funcionário chegar ao trabalho com de metrô, de ônibus, de carona, de bicicleta. Então, esses todos são aspectos de um deslocamento que fazem diferença para qualquer empresa. Concorda? E a gente está falando de um cara que nem chegou na empresa ainda. Aí, durante o dia, ele pode... tem uma série de ações aí que são necessárias para o seu gestor de frota, para as pessoas da empresa, e que são também, de certa forma, deslocamentos. Eu faço uma ligação, eu faço uma teleconferência, eu vou visitar o cara, eu pego um avião. Isso tudo faz parte da atividade de eu preciso levar alguém do ponto A para o ponto B. Eu posso fazer isso de inúmeras formas. Terceiro exemplo, a minha empresa é muito grande. Eu fico num escritório muito amplo, eu tenho mais de um escritório. Como que esses dois escritórios se conectam? Ou como que uma pessoa sai de um departamento e vai para o outro? Eu pego uma bicicleta, eu pego uma moto, eu tenho um ônibus interno aqui, por exemplo, que a gente vê nos aeroportos, né? Os terminais são interligados por estruturas assim. Eu vou prestar um serviço, a gente tem um caso que está bem famoso, por exemplo, que é uma perninha da NET, no Rio de Janeiro, já faz os seus atendimentos de bicicleta lá. Por que eles fazem isso? Porque faz mais sentido do que encarar o trânsito do Rio na temperatura que eles estão lá. Então, e aí como que fica tudo aquilo que a gente sempre trabalhou,
que a gente tem brigado muito para implementar nos últimos 3, 4 anos aí, que é e gestão de combustível, e telemetria, e seguro, como que isso tudo aparece na vida dessas pessoas? E a notícia que eu tenho para dar para vocês é, eu não sei. A notícia boa é que pouquíssima gente sabe, e foi uma das coisas que a gente aprendeu na NAFA. E por que ela é uma notícia boa? Porque não tem resposta pronta. Cada operação tem as suas características, e isso faz, e algumas coisas vão fazer muito sentido ou não, dependendo de todos esses fatores que a gente foi falando até agora. Dependendo de onde você está, dependendo de como funciona. Agora, uma coisa é certa, essa é uma tendência que veio para ficar. Boa parte das palestras que a gente teve lá na NAPA, ou foram sobre mobilidade, ou trouxeram a mobilidade como plano de fundo. Por quê? Porque o jeito como as pessoas se relacionam com os seus veículos está mudando. E principalmente mudando nas grandes cidades. E aqui vou abrir um parênteses para vocês, que essa tendência de mobilidade faz muito sentido em grandes centros. Por quê? Porque a gente está falando em um processo que aconteceu nas últimas décadas de pessoas saírem de áreas amplas, sair do campo, sair de um território maior e se concentrarem em grandes cidades. Isso trouxe uma série de coisas boas e uma série de coisas ruins. A gente sabe, por exemplo, que se a gente não mexer na nossa forma de se relacionar com o espaço urbano, esse espaço urbano vai ser insustentável de vários aspectos. Ele é socialmente insustentável, ele é ambientalmente insustentável. E um dos aspectos mais claros de como isso é difícil são os problemas de trânsito que a gente tem dentro das cidades. Acho que o debate de trânsito que mais forte que teve nos últimos meses é aquela história de eu vou reduzir a velocidade da marginal em São Paulo, a ciclovia, ou seja, você aprovando ou não, as cidades precisam repensar algumas coisas. Eu não estou fazendo juízo de valor nenhum aqui. O único juízo de valor que eu estou fazendo cidade precisa mudar. Por quê? Porque esses deslocamentos de carro passam a fazer pouco sentido nas grandes cidades. E outras formas, outros modais passam a fazer mais sentido. Ora, se a gente está falando de gestão de frotas, se a gente está falando de deslocamento, quem trabalha com frotas, quem tem frotas nas grandes cidades, precisa de se inserir nesse cenário. E em muitos momentos, faz pouquíssimo sentido você se deslocar de carro. E aí a gente que é apaixonado por carro, como é o caso da maioria das pessoas que trabalham com frota, tem que se ver diante, tem que se fazer, dar conta desse desafio que poxa, de repente, tem gente que vem da frota, por exemplo, que é um craque em manutenção. Talvez manutenção, dependendo de qual seja a sua frota, não faça sentido daqui a 10 anos. Ou talvez faça muito sentido. De novo, como não tem caminho pronto, a gente precisa estar aberto para essas coisas. E precisa encarar o desafio. Essa é a primeira mensagem que eu trouxe da NAPA. A segunda mensagem, e isso é uma surpresa muito boa, porque isso aconteceu em função de debates que eles viram aqui na Conferência do Parar e de outros eventos que eles foram participando, é que, independente disso tudo, a segurança ainda é um valor maior. Como ele se desloca, se for de carro, se for de drone, se for de transporte público, se for de bicicleta, é segurança em primeiro lugar, junto ali com a mobilidade. Tá? Esse valor continua ali. E aí, a gente está falando, então, de um cenário complexo que tem aí novos componentes, e vou dividir esses componentes em algumas coisas que vocês podem analisar aí. Então tá, ok, eu sou um gestor de mobilidade. Com o que se parece um gestor de mobilidade? A ideia que a gente tem trabalhado aqui no Pará é meio que uma agência de viagens. Grande parte do seu trabalho vai ficar em gestão de carros. Ok.
Mas a sua visão não pode ser só essa. Você tem que entender, por exemplo, quando faz sentido uma pessoa se deslocar ou não, e qual é a melhor opção para ela se deslocar ou não. Se você se tira desse contexto e começa a considerar todos os modais disponíveis que tem, você pode chegar a algumas alternativas muito interessantes. A primeira é o do modal. Eu pessoalmente, ainda acredito que o carro tem muito espaço, que vai continuar, principalmente fora dos grandes centros. Né? Em grandes centros começa a fazer sentido outras coisas, mas fora dos grandes centros. Como você vai se deslocar de uma cidade para outra com Uber, talvez não faça tanto sentido assim. Mas eu acredito que mesmo o carro vai mudar bastante no sentido de, por exemplo, viagens compartilhadas é um passo, planejamento de rotas é uma das áreas de frota que eu acho que dá para crescer mais, que dá para se desenvolver mais, era lá que eu estava procurando. Combustível, tem uma demanda fortíssima que eu acho que está chegando logo, logo no Brasil, e logo, logo eu estou dizendo aí, não 5 meses, mas aí 5 anos, talvez nem tudo isso, que o carro elétrico traz uma série de oportunidades de compartilhamento que são muito bacanas. Por quê? Porque geralmente é um investimento alto. Mas, por exemplo, a gente já tem algumas empresas que conseguem, fora do Brasil, isso já é bem comum, pegar uma estrutura de carro elétrico, por exemplo, em uma frota que volta para a base todo final de dia e fazer com que esses carros aí sejam compartilhados por mais pessoas. A gente tem exemplo da Joycar aqui no Brasil, de como compartilhar carro. A gente tem exemplo da Vitacom aqui no Brasil, que está oferecendo condomínios com já uma estrutura de carros compartilhados na garagem. E por que eu acho que... E por que eu estou tomando cuidado de trazer esse como nos temas aqui? Porque a gente teve exemplos lá, passeando por Austin. Austin já é uma cidade que tem a estrutura do Car2Go, que é aquela estrutura de, tipo, eu posso alugar o carro igual eu alugo uma bicicleta, por exemplo, em São Paulo. Eu passo um cartãozinho, alugo o carro, pago por hora, devolvo ele numa outra estação. E esses carros lá são elétricos. Porque mesmo assim, e é uma cidade que já está mais avançada nisso, mas a infraestrutura de abastecimento elétrico lá ainda está começando. Só que essas coisas vão acontecendo meio que ao mesmo tempo. Então, eu acredito que mesmo se a gente se mantiver nos carros, mantiver o carro como principal modal da sua empresa, a gente está falando de outro carro, a gente está falando de um carro que vai ser usado de formas diferentes, e a gente está falando de um carro que vai ter combustíveis diferentes. Cada vez mais, as empresas passam a pressionar fora do Brasil, principalmente, aqui esse é um movimento que ainda está começando, começam a pressionar os seus gestores de frota para que eles tornem as suas frotas mais sustentáveis, para que a emissão de gases de estufa diminua, para que a pegada de carbono diminua. Então, os combustíveis desses carros também vão mudar. A gente tem um trunfo no Brasil que é o etanol, isso, por exemplo, lá fora eles falam, não, eu transformei a minha frota em biodiesel, em etanol, já é uma super vantagem aí. A gente já está muito à frente deles nisso, mas a questão de, por exemplo, trabalhar com coisas mais renováveis ainda, e aí depende muito do contexto de como essa energia é gerada, ok? Mas trabalhar com elétrico eu acho que é uma tendência que não tem como fugir. Outra coisa que vai mudar, e que também a gente pode ver bastante nos Estados Unidos, quando a gente fala de gestão de pessoas e nos problemas de deslocamento, o grande problema é quando essas duas coisas se juntam. Em que sentido? Quando várias pessoas precisam se deslocar ao mesmo tempo. E aí o cenário que a gente tem nas empresas e nas cidades todo dia às 7 da manhã, entre 7 e 8 da manhã, um volume muito maior do que o possível de uma cidade se desloca de um lugar para o outro, eles ficam parados 8 horas naquele lugar ou voltam para almoçar, e no final do dia esse mesmo volume faz o deslocamento de volta para casa.
E aí, a gente trabalhando isso do ponto de vista do gestor de frota, por exemplo, a gente não poderia trabalhar com horários mais flexíveis? Isso já acontece em uma série de cidades. Então, um entra às 7, um entra às 8, um entra às 9, um sai às 5, um sai às 6, um sai às 7. Isso é um aspecto que não é diretamente, não está diretamente atrelado à função do gestor de frota, mas poderia estar. De repente, a principal, a gente fala muito de melhoria, de profissionalizar a gestão de frota, de repente a revolução da sua gestão de frota falou, olha, é o seguinte, metade da minha turma aqui entra às 8, metade entra às 9. Isso, de repente, já faz o suficiente já tem um impacto suficiente para a gente alterar essas coisas todas. Então, quando a gente fala de transformar o gestor de frota em um gestor de mobilidade, a gente está falando de ter uma visão mais ampla sobre outros processos, que não só o deslocamento. E para a gente não passar por isso, esse é um tema que eu deixei por último, mas é um tema não, um fator que estou falando por último, mas que acaba sendo o primeiro na vida de vocês, quão mais barato não pode ser adotar esse tipo de alternativa? Quão mais barato não para visitar um cliente, se a reunião permitir? Quão mais interessante não pode ser, do ponto de vista de horas de trabalho, fazer uma teleconferência? E não estou querendo dizer com isso que a gente não deve estar presencialmente junto com os nossos parceiros, nossos clientes, nossos funcionários. Não, é que a gente consiga, de repente, eliminar os contatos que não são tão necessários para fazer contatos que realmente façam a diferença. É muito, muito, muito importante a gente ter essa... E eu estou falando isso do ponto de vista de uma pessoa que leva a vida online, que participa de eventos e coisas como essa direto. Mas o impacto de ter alguém olhando no olho, de participar, ele existe. A gente precisa se manter aí fisicamente conectados com as pessoas. Mas talvez nem sempre, e talvez por a gente usar esse nem sempre, a gente consiga dar mais significado para as situações onde esse contato físico acontece. Vocês concordam que isso é uma mudança na visão da gestão de frotas? E que vai além, de repente, da gestão de pessoas? Pensando estrategicamente também, eu acho que vale a pena o gestor de frota pensar um pouco nas atividades que ele faz como um modelo de negócio. Isso é uma coisa que a gente está começando a trabalhar aqui no Parar também, e que é uma proposta que vai crescer bastante. Em que sentido? A forma como você entrega alguma coisa, se desloca até algum lugar dentro do seu negócio, pode mudar o seu negócio, pode mudar o sentido do negócio como um todo. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo de fora da gestão de frota, só para a gente entender. Antes, o que a gente fazia para pegar um filme? A gente passava na locadora, pegava lá um negocinho físico e devolvia. Depois a locadora começou a devolver no outro dia, ou depois de 2 dias. Depois a locadora começou a perceber que essa ida e vinda não fazia tanto sentido. Assim. Ela falou assim, fica quantos dias você quiser com esse seu DVD novo aí, usa, não tem problema. Só quando você devolver, você tem, por exemplo, uma semana, não mais um dia. A relação dela com aquele espaço e com o tempo mudou um pouco. E aí hoje a gente tem um cenário em que o modelo de negócio da locadora não existe mais, porque ele foi absorvido por coisas do tipo YouTube, Netflix, enfim, várias coisas como essas. Então, pega a gestão de frotas, eleva ela um pouquinho estrategicamente. Em que sentido? Em entender em como são feitos esses deslocamentos e, principalmente, eu acho que a chave de transformar a gestão de frota em gestão de mobilidade qual é a finalidade desse deslocamento. Por que essa pessoa ou esse objeto está indo do ponto A para o ponto B? Ele está indo por cá porque isso é uma estrutura de atendimento. Eu posso transformar essa estrutura de atendimento em uma coisa mais frequente, mais barata, mais personalizada, mais digital. Cada um desses é um modelo de negócio diferente.
E aí o gestor de frota começa a assumir um papel que eu acho que é interessante, que é, eu vou me posicionar de uma forma de que eu não estou apegado aos meus carros. Ou se eu estou apegado aos meus carros, porque na maior parte das vezes, eu arrisco dizer, são os carros que vão fazer sentido, eu vou trabalhar esses carros não como máquinas, eles são meios, eles são modais para que eu transporte alguém ou alguma coisa de um ponto A para um ponto B. Essa é a chave da gestão de frota para os próximos meses, aí eu arrisco dizer. Na operação de vocês, fazer esse estudo, essa reflexão. E eu sei que é sacanagem falar de reflexão para quem tem aí 8 horas de trabalho por dia e faz essas 8 virarem 12, porque a demanda sempre é maior, é um monte de incêndio para apagar, mas façam essa reflexão de qual é a finalidade de ter uma frota e de se locomover de um lugar para o outro. Pode ser que vocês cheguem à conclusão de que o correto é o que está acontecendo na empresa de vocês hoje. Afinal, vocês estão trabalhando nisso já há algum tempo e vocês já aperfeiçoaram vários desses processos. Pode ser que alguns pedaços desses processos façam mais sentido de outra forma ou não façam sentido nenhum. Pode ser que faça mais sentido, por exemplo, as montadoras lá, a gente viu, estão fazendo essa reflexão. E estão começando a, por exemplo, incentivar você a comprar um carro junto com outra pessoa. Ao invés daquele modelo de eu, Pedro, financio o carro, eu, Pedro, mais fulano, financiamos o carro juntos e a montadora me disponibiliza um aplicativo para que a gente possa compartilhar esse carro em horários diferentes. Pode ser, por exemplo, o que aconteceu com o Uber, que acho que eu até concordo quando o Flávio fala Uber, acho que é a principal revolução do transporte nos últimos anos. Do transporte não, da mobilidade. Por quê? Porque o Uber, assim, criou uma oferta de meio de transporte que, de repente, faz muito mais sentido. E a gente, trabalhando lá nos Estados Unidos com isso, viu que o Uber, além de ter carros lá em Austin, pelo menos, melhores do que os táxis, oferece um preço mais barato. E o Uber tem uma série de estratégias, por exemplo, que é mais flexível que a do táxi, que poxa, tem poucos carros na rua e muito passageiro. O Uber fala para os seus motoristas assim, olha, eu vou pagar 1,5 nessa corrida. Na verdade, né? O seu cliente vai pagar 1,5 vezes o que ele pagaria nessa corrida. Você não está com vontade de dirigir? E vai aumentando essa demanda ou faz o contrário, vai tirando essa demanda da cidade também. Então, a gente está indo para uma era muito mais flexível. Carpool, né, que é carona, é uma outra estratégia que pode acontecer. E para a gente fechar aqui, que a gente já está chegando no tempo, eu vou trazer duas coisas. A primeira a gente visitou a frota pública da cidade de Austin lá, e duas coisas chamaram a atenção. A primeira eles estão em um processo de tornar a frota mais sustentável, principalmente através da troca de combustível e tal. E aí, como que eles transformaram essa gestão? Isso é um case muito bacana, a gente vai contar isso mais para vocês no Pará. Como que eles transformaram essa frota em mais sustentável? Os processos de compra foram centralizados. Tinha vários departamentos da cidade, várias comissões, delegações, isso aqui, cada um fazia a sua compra e ninguém tinha uma política de compra. E aí a Jennifer Walsh, que é a gestora que apresentou esse projeto para a gente, falou, olha, o primeiro passo foi, quem compra sou eu. E esse é o link que a gente pode fazer com vocês, que é quem toma a decisão de frota é o gestor de frota. Eu sei que muitos de vocês não têm abertura para fazer isso na empresa de vocês, mas você precisa dar um jeito de ou tomar a decisão ou de pelo menos influenciar, participar da decisão de compra, de contratação de fornecedor. É o gestor de frota que entende esse cenário todo. Não é o financeiro, não é o RH. Pode ser em conjunto e deve ser em conjunto com outros departamentos, mas é o gestor de frota que faz isso. Esse foi o primeiro passo para transformar a gestão de frotas lá em Austin. Segundo passo, infraestrutura.
eles precisavam, para ser mais sustentáveis, ter infraestruturas de abastecimento lá. Trazendo isso para a realidade, para você transformar a sua gestão de frota em uma coisa, em uma gestão de mobilidade, de repente você vai precisar mexer na sua infraestrutura. De repente você vai precisar avaliar outras formas de se locomover, de repente você vai precisar trabalhar com fornecedores diferentes. E o desafio que tem, tanto para os gestores daqui do Brasil quanto para os gestores de fora, nesse âmbito como que eu vou integrar toda essa flexibilidade? Como que eu vou integrar o Uber com a bicicleta, com o carro, com o caminhão, com o drone, que é um negócio que já está começando nos Estados Unidos. Por exemplo, a entrega de pizza já é feita por drone em alguns lugares. Parece maluquice, parece de volta ao futuro, tá vindo, gente. Aliás, já chegou. Para isso vir para o Brasil é pouquíssima coisa. E eu sei que isso traz uma série de problemas e uma série de oportunidades. Então, ter essa infraestrutura faz parte do processo. E, finalmente, e essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente fechar aqui, no horário. Então, primeiro passo, centralizou compra, centralizou os processos. Segundo passo, infraestrutura. E terceiro passo, educação. Depois que eles centralizaram as compras, melhoraram os veículos, acertaram as coisas todas de manutenção lá, criaram uma infraestrutura para abastecer esse projeto novo, para substituir algumas coisas. Os motoristas não sabiam fazer com aquilo. As pessoas que estavam se deslocando não sabiam fazer com aquilo. Então, nunca se esqueça de que o seu componente principal é a pessoa, é o deslocamento dela e a finalidade dela. Não se concentre no carro. Não é assim, eu vou te entregar um carro, vou trocar o modelo do carro da frota por conta disso e disso, porque as especificações técnicas são essas. Se você não é o cara que dirige o carro, você precisa fazer com que ele entenda essas especificações todas, ou, melhor ainda, que ele participe desse processo aqui, de transformação. E isso a gente faz com educação. E esse talvez seja o processo mais difícil aí, porque para implementar uma cultura, eu imagino que, ouvindo tudo isso que a gente está falando, vai ter gente que vai falar assim, eu já estou indo nessa veia da mobilidade aqui, e tem gente que deve estar achando um absurdo. Tem gente que deve estar falando, isso não dá para aplicar em lugar nenhum. Esse é o mesmo impacto que as pessoas à frente de vocês vão ter, quando você começar a falar de mobilidade. Quando você começar a falar assim, olha, eu estou com vontade de mexer com transporte X. Eu estou com vontade de atuar disso com um processo Y. A primeira coisa que vai acontecer principalmente se você não envolver as pessoas que vão ser impactadas por isso nessa tomada de decisão, você está louco. Esse não é seu trabalho, eu não preciso fazer isso, está funcionando assim. Mas a verdade, gente, é que não está funcionando assim. Está funcionando apesar de várias coisas, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. E o caminho para que as pessoas todas trabalhem para o mesmo lado, para que você entenda melhor todos esses desafios, é educação. É estudar muito, ler muito, participar de evento, participar sabe, chama um colega seu gestor de frota para trocar uma ideia. A gente tem um gestor de frota no grupo do Pará, né? A gente tem o grupo do WhatsApp, gestor de frota, a gente tem Facebook. Esses contatos todos não precisam passar pelo Pará. Tem fornecedor bom pra caramba no mercado, muita gente dedicada a entender isso. Porque, vamos voltar lá no começo da conversa, a gente está falando de um cenário complexo, que está mudando mais ainda, e que não tem uma receita única para todo mundo. A gente precisa se educar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se integrar. Igual eu falei, eu, pessoalmente, não tenho uma resposta, não sei o que vai sobrar disso, e a única certeza que eu tenho nessa história toda é que não vai sobrar uma coisa só, vão sobrar diversas coisas novas para a gente fazer. Então, vamos puxar esse gancho lá, de Austin, e trabalhar com essas três coisas, com centralizar as funções, ter infraestrutura para executar essas funções e educação para entender esse processo todo e para fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto. E para a gente fechar, e aí
eu acho que é uma oportunidade muito bacana para quem é gestor de frota. A gente tem, deixa eu pegar a data aqui, 25 e 28 de abril do ano que vem. E 9 e 10 de novembro desse ano. 9 e 10 de novembro desse ano é a Conferência Global do Pará. E 25 e 28 de abril de 2017 é a conferência da NAFA, lá nos Estados Unidos, que vai acontecer esse ano em Tampa, na Flórida. Vai ter lugar para passear, para levar a família. Gente, cada vez que eu volto num evento desse, é uma enxurrada de coisa nova, é um monte de ideia, um monte de coisa para aplicar. Se vocês puderem, eu sei que tem problemas financeiros, eu sei que tem questão de tempo, às vezes você já tem agenda marcada para outras coisas. Vamos para São Paulo com a gente, vamos conversar, porque eu garanto para vocês, cada palestra, às vezes, cada stand que você visita, às vezes não tem nada a ver com o que você está pensando, e te dá um estalo para resolver uma coisa. Então, assim, além de todo o conteúdo que tem na palestra, o que acontece durante os cafés, a visita que você faz para o fornecedor, aquela troca de cartão te abre uma porta e te possibilita fazer essa mudança de modelo de negócio. Eu acho que quando a gente está falando de passar a gestão de frota para a gestão de mobilidade, nós estamos falando de colocar a gestão de frota no centro do modelo de negócio. É mais desafio, mais problema também, eu sei que mas a gente já tá calejado, né? Gestor de frota sabe que não tem caminho fácil. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que antes da gente fechar aqui? Já estourou um pouquinho do tempo, mas... O pessoal está perguntando do grupo de gestor de frota. A Amanda já está separando os nomes aqui. É verdade. A Amanda está me lembrando que a gente tem café online dia 11 de maio, que vai ser sobre mobilidade. E vai ser um café online num modelo diferente aí. Falando em alterar o modelo de negócio, vamos fazer um café online ao vivo, vamos transmitir ele direto do Audi Lounge de São Paulo. Dá para assistir presencialmente, quem quiser. Só entrar em contato com a gente, pode deixar seu contato aí no chat, que aí o pessoal aqui da GoldSat já vai conversando com você. Vai ter transmissão online, igual a gente tem feito com os últimos eventos do Pará todos, a transmissão é gratuita. Eu vou colocar o link no chat. Tá, a Amanda está dizendo aqui que vai colocar o link no chat para vocês irem se inscrevendo aí, quem quiser, tá? É isso aí, gente. Se eu puder deixar uma última contribuição, não perca essa reflexão, tá? Não caia no operacional, porque essa mudança de gestor de frota para gestão de mobilidade vai requerer muito, muito, muito trabalho de vocês de cabeça. Para colocar a mão na massa, para testar, para fazer e para tentar entender como que esse mundo novo que está vindo aí onde que eu me encaixo nesse mundo todo que está vindo aí, tá? Tem muita coisa legal. E quem quiser também, gente, põe nos comentários aí temas que a gente que são do interesse de vocês, que a gente desenvolva no Pará, nos conteúdos do Pará. Tá bom? Eu quero entender um pouco mais de bike share, eu quero entender um pouco mais de veículo elétrico, eu quero entender um pouco mais de como eu trabalho a segurança no estudo, tá bom? Tragam a prática de vocês para o nosso conteúdo aqui, tá certo? Obrigadão, gente. Até mais.